Boa noite a todos. Nós vamos dar início à primeira audiência pública que trata como matéria o projeto de lei número 51 de 2024, que tem a seguinte ementa: altera as leis números 2059 de 2007, lei número 2499 de 2014 e lei número 2828 de 2021, concedendo a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, ao imóvel que seja de propriedade de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, ou cujo proprietário tenha dependente ou cônjuge barra convivente com a mesma deficiência. A dinâmica da audiência pública vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos fazer a leitura do projeto na íntegra, fazer a leitura da justificativa e depois nós vamos abrir o espaço para os membros da comunidade que estão aqui presentes. Eu agradeço a comunidade baiçarense que está aqui nos acompanhando pelas redes sociais e por aqui no nosso auditório da Câmara Municipal de Baiçara, destacando a presença do vereador Arlindo Brita Júnior, do vereador e presidente dessa casa terreno, Ronald Adriano, da nossa secretária de Bem-Estar Social, Ana Maria Zamian, e todos os presentes. Então, a primeira parte vai consistir na leitura do projeto. Nós vamos dar uma pausa de 5 minutos para fazer as inscrições das pessoas que desejam dar o seu posicionamento sobre o projeto e voltaremos com a segunda parte. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1 da Lei número 2828 de 2021, alterando assim o artigo 1º da Lei número 2059 de 2007 e o artigo 13º da Lei número 2499 de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação: fica concedido a isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano a idosos, aposentados, pensionistas, pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de neoplasia maligna, câncer, e fica concedida ao imóvel que seja de propriedade de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, ou cujo proprietário tenha dependente ou cônjuge convivente com a mesma deficiência, residente no mesmo município de Baiçara há pelo menos 2 anos, que comprovadamente recebam até 150% do salário mínimo nacional vigente da renda familiar mensal. Artigo 2º. Altera a redação da letra A do artigo 16º da Lei 2499 de 2014 e acrescenta a letra E, passando a vigorar com a seguinte redação: A. Ser idoso, aposentado, pensionista, portador de deficiência, portador de neoplasia maligna e pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, ou cujo proprietário ou possuidor tenha dependente ou cônjuge convivente com a mesma deficiência, com a apresentação de comprovante de renda mensal familiar de até 150% do salário mínimo vigente e de atestado médico, conforme o caso. E a isenção será concedida somente para um imóvel do qual a pessoa com TEA seja proprietário, dependente ou cônjuge convivente e que seja utilizado exclusivamente como sua residência e de sua família, independentemente do tamanho do referido imóvel a ser direito à isenção. O requerente deve apresentar cópias dos seguintes documentos: primeiro, documento comprobatório de que é proprietário do imóvel. Segundo, documento de identificação do requerente, cédula de identidade RG ou carteira de trabalho e previdência social, e quando o dependente do proprietário for a pessoa com TEA, juntamente documento hábil a fim de se comprovar o vínculo de dependência com a cópia da certidão de nascimento, casamento ou cópia da declaração de imposto de renda. Terceiro, cadastro de pessoa física, CPF, do requerente quando for dependente do proprietário, a pessoa na condição TEA, documentação de ambos. Quarto, laudo médico da pessoa com TEA, fornecido pelo médico que acompanha o tratamento contendo: A. Diagnóstico expresso da doença. B. Estágio clínico atual. C.
classificação internacional da doença, CID, e D, carimbo que identifique o nome e o número do registro do médico do Conselho Regional de Medicina, CRM. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições contrárias. Justificativa. O presente projeto encaminhado a esta Casa Legislativa para ser apreciado pelos novos colegas vereadores dispõe sobre a isenção do pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, ao imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte, cônjuge ou filhos dos mesmos que comprovadamente sejam pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. O projeto de lei em foco destina-se a conceder a isenção de imposto de competência municipal às famílias que possuem pessoas com TEA, visto que o IPTU possui custo considerável, analisando o aspecto de que as despesas com as terapias necessárias para atender as pessoas com TEA possuem um valor elevado. Portanto, compromete grande parte da renda dessas famílias, prejudicando a manutenção econômica e a subsistência de todo o grupo familiar. O TEA é um transtorno cada vez mais presente entre as nossas crianças e é preciso que o poder público atente para essa questão, garantindo o acolhimento e criando políticas públicas que incluam essa parcela da população. É sabido que as pessoas com TEA necessitam de atendimentos especializados através de uma equipe multidisciplinar, que inclui psiquiatra da infância e da adolescência, psicólogo, neurologista, pediatra, professor, psicopedagogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, dentre outros. E mesmo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência preveja atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, por intermédio do SUS, como atendimento universal e gratuito, nem sempre as famílias conseguem ter acesso a todos esses serviços de forma gratuita, diante da urgência de determinadas situações. Cabe salientar que são elevadíssimos os custos para garantir o acesso de todas as terapias necessárias para as pessoas com TEA, comprometendo assim de forma significativa a renda dessas pessoas. A Lei nº 12.764 de 2012, conhecida como Lei Piana, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e foi a primeira a considerar o autista uma pessoa com deficiência. Já em 2005, foi editada a Lei nº 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo considerado pessoa com deficiência ou autista, é destinatário dos direitos previstos neste Estatuto. Pensando nisso, entendemos que é dever do município amparar toda a população nele residente, vindo esse projeto cumprir essa função social. Alguns municípios brasileiros já garantem esse direito para as pessoas e famílias com pessoas com TEA, como por exemplo, Osório, no Rio Grande do Sul, Porto Belo, Santa Catarina, Laranjeiras do Sul, Paraná, Acrelândia, Acre, entre outros. Sala das Sessões, Presidente Montaquei, Guaiçara, 23 de maio de 2024, Lucas Christian Fernandes, vereador autor do projeto. Então, para facilitar e para que todos tenham uma compreensão melhor, nós vamos dar uma pausa de 5 minutos agora para ver quem vai ser as pessoas da comunidade que vão estar inscritas para estar usando a palavra nessa audiência. E eu, como vereador autor do projeto, fiz um convite a uma amiga que também vai estar falando conosco durante a audiência pública, que é a vereadora Letícia Sader, da cidade de Penápolis, que é uma amiga e é especialista em políticas públicas das pessoas com deficiência. Então agora nós vamos dar uma pausa rapidamente para ver os inscritos e em 5 minutos nós retornamos.
Boa noite a todos. Nós vamos dar início à segunda audiência, que trata sobre a discussão do projeto de lei número 51 de 2024, que tem a seguinte emenda: altera as leis número 2059 de 2007, número 2499 de 2014 e número 2828 de 2021, concedendo a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, ao imóvel que seja de propriedade de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, cujo proprietário tenha dependente ou cônjuge convivente com a mesma deficiência. Para todos que nos estão assistindo, então, resumidamente, a audiência de hoje é para discutir sobre a isenção do IPTU para imóveis que sejam de propriedade de pessoas com transtorno do espectro autista. Vou passar a palavra para as pessoas inscritas, só que antes disso eu gostaria de deixar minha contribuição como vereador desta casa e autor do projeto. Quando protocolado o projeto, nós verificamos que a própria lei que trata sobre os benefícios eventuais é uma lei de 2014. E essa lei ela precisa de adequação de outros termos também, porque ainda na lei, dentro da lei dos benefícios, fala a palavra portador de deficiência. E já teve uma atualização, inclusive nós tivemos uma legislação aprovada recentemente que tem o estatuto da pessoa com deficiência. Então o termo correto é pessoa com deficiência. Então, além desse projeto, eu como vereador, a gente vai propor um substitutivo dessa lei para que todos os termos que estão errados sejam colocados da maneira correta. Vou passar a palavra para as pessoas inscritas. A primeira inscrita da noite, para usar essa plenária da Câmara, usar a fala aqui, é a senhora Ana Maria Zânia Petrucci, que é a nossa secretária municipal de Bem-Estar Social. Teste. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para contribuir um pouco como munícipe e também como secretária do Bem-Estar Social. Essa lei existe, né, dentro dos benefícios eventuais e queremos ressaltar algo onde fala do imposto predial e territorial urbano. Eu acho que aqui a gente precisa enfatizar residencial. Na questão da porcentagem, que é de 150, temos que dizer se é bruto ou líquido. Metragem da residência. Qual que é a metragem? E na questão de pensionista, qual a idade do pensionista? Né? Porque falamos aqui de idosos, aposentados, pensionista. Eu posso ser uma pensionista com 20 e poucos anos. Tá? E na questão do laudo de estar em tratamento, porque aí a gente faz com que a pessoa, né, com portador dessa deficiência, ela esteja sempre em tratamento. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Lembrando que todas as considerações feitas durante essa audiência, ela será encaminhada ao corpo jurídico dessa casa,
sendo o que for considerado viável juridicamente a ser acrescentado ou ser retirado ou substituído do projeto original, assim será feito. Agora nós temos inscrito o senhor Leonardo Viola, que fará uso da palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Viola. Todo mundo aqui me conhece aqui embaixo aqui como o genro do finado merenda. E bom, me desculpa se eu me embananar, porque estou nervoso, primeira vez, mas vim aqui falar aqui na lei do IPTU. E não só isso também, como a gente deve melhorar na lei do IPTU. Eu sou um pai de uma criança de 16 anos também autista, e também tem que melhorar, assim, tem um projeto também, um outro também, de uma escola para autista, que vai ser chamado também assim de Mundo Azul, e vai ajudar também as crianças aqui de Guaiçara a ter a fala dela, a ter ao melhoramento dela, aqui, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, o desenvolvimento dela e tudo. Me perdoa, viu, gente? O desenvolvimento dela, a fala. E, gente, me perdoa, eu tô nervoso demais, me perdoa mesmo. Não, mas eu agradeço a casa e me desculpa alguma coisa, por favor, tá? Nós agradecemos a consideração do senhor Leonardo Viola. Lar, fica tranquilo, sempre falar em público é um desafio. E você veio aqui muito bem representar a condição de pai de um filho autista. A gente vê essa coragem, porque quando a gente ama alguém, a gente coloca os medos de lado e vai para cima. Então, eu estou com medo de falar em público. O senhor veio aqui e deu sua contribuição. Então, essa Casa de Leis agradece a sua contribuição com essa audiência pública. Gostaria de chamar agora a senhora Priscila Suelen da Cruz Silva, que fará uso da palavra. Boa noite a todos. Antes da Priscila usar a palavra, eu só gostaria de fazer um adentro, que essa audiência, esse projeto de lei só está acontecendo hoje porque ela nos procurou trazendo essa demanda e nós protocolamos. Nós sentimos muito grato, Priscila, por essa contribuição sua, e a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos, né? E eu quero agradecer também a vocês, ao vereador, né, por se colocar também à disposição de nós como mães atípicas. E eu quero falar sobre os 150%, porque nós, como mães atípicas, pais atípicos, nós sabemos que temos muitos gastos. E esses gastos são de combustível que vamos levar às nossas crianças, né? Muitas vezes para as terapias, muitas vezes o SUS não consegue, né, o médico, a terapia, o TO, a fono, não tem disponibilidade, e aí precisamos o quê? Tirar do nosso bolso
todo o recurso que nós temos. Para quê? Para que as nossas crianças tenham algo melhor. Sendo assim, eu coloco um aumento, né? Em vez de 150%, colocar o dobro disso. Por quê? Porque muitas vezes uma terapia paga particular, muitas vezes, é bem mais que metade de um salário mínimo. E aí, nessas horas, o pai, a mãe, o companheiro, o padrasto, aquele responsável, não tem por onde correr, não tem o que fazer. Precisa, né, ou fazer uma hora extra, ou uma renda extra, muitas vezes que precisa estar com a criança, fazer parte junto com a criança, não vai poder, por estar correndo atrás desse dinheiro. Então, assim, essa isenção é muito importante, né, para nós que somos mães atípicas, pais atípicos, e é um dinheiro que vai ser economizado para depois, futuramente, ser gasto com a criança. Né? O autismo está aí, é uma coisa que nós estamos vivendo, é uma coisa que as pessoas estão se descobrindo, e eu tenho certeza que, não só aqui, em outras cidades também, vai fazer jus a isso. Né? Eu tenho certeza que, a partir dessa noite, muitas mães e pais de Guaiçara, né, que hoje não estão aqui, devido a algum problema, vão começar a abrir os olhos e nós vamos ter voz. E eu estou aqui à disposição. Tá? Eu tenho certeza que a casa está aberta, né? E eu estou à disposição para fazer o melhor por nós e por nossas crianças. Então, eu agradeço desde já. Eu tenho certeza que a nossa renda ficará melhor com essa isenção. Obrigada. Nós agradecemos a contribuição da senhora Priscila. Priscila, só para registrar a sua sugestão. Então, seria, em vez de ser 150% do salário mínimo, seria qual o valor estipulado? 300%. Seriam 3 salários? Isso. Até 3 salários. Até 3 salários. Mesmo porque, lembrando que, muitas vezes, até mesmo, Bruno, quando vai fazer a avaliação para uma criança autista, muitas vezes, no município não tem essa avaliação, e a criança fica sem laudo, aí os pais vão buscar no particular. E hoje em dia, no particular, uma consulta para que venham averiguar, fazer teste, muitas vezes é R$ 1.200. Então, por isso que eu estou pedindo para que seja averiguado isso. Então, está registrada a sua proposta. Muito obrigado pela contribuição, Priscila. Pessoal da comunidade que está assistindo online, só para ficar claro, uma audiência pública funciona desta maneira, com a participação popular. A população trazendo suas ideias, suas demandas. Tem situações que foram apresentadas, tanto pela senhora Priscila, tanto pela nossa secretária de Bem-Estar Social, Ana Maria Petrucci, que são de competência do Poder Executivo. Então, nosso grupo jurídico analisará o que é de competência dessa casa, e nós já colocaremos no projeto, e o que for de competência do Poder Executivo, nós vamos estar mandando como sugestão ou requerimento verbal, por escrito, um resumo dessa audiência para o Poder Executivo, para que essas alterações na lei que precisa ser feita, venham de lá para cá, porque tem partes da lei que só o prefeito pode mandar um projeto para esta casa. Temos inscrita também agora a senhora Letícia Sader, vereadora do município de Penápolis. Com a palavra, Letícia. Boa noite, vereador Lucas. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Cumprimento os demais vereadores desta casa, público presente, todas as pessoas que acompanham pelo meio de comunicação. E, em especial, cumprimento aqui a secretária também, Ana Maria, e aos pais que fizeram uso da palavra. Primeira colocação, que o vereador Lucas aqui já falou,
é fazer essa correção no termo pessoa com deficiência. Pode parecer pouca coisa, pode parecer bobagem, mas é muito, muito importante que todas as pessoas saibam usar o termo correto. Esse termo pessoa com deficiência já foi ratificado pela ONU desde 2015. Por que não se usa mais portador de deficiência? Porque a gente não porta uma deficiência do mesmo jeito que a gente porta um documento. A gente não sai de casa, vou deixar a deficiência em casa e vou sair. Não, nós somos pessoas com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. Então, nós somos pessoas. Só para ilustrar, eu tenho uma deficiência física, eu sou cadeirante desde os meus 12 anos de idade, isso já faz quase 30 anos. Então, eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu não nasci com a deficiência, diferente das pessoas com autismo, que nascem, né, com o espectro autista. E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a causa dos autistas, e muito importante, a gente está com esse projeto de lei na Câmara Municipal de Penápolis também, é uma sugestão já para entrar também em deliberação. E para a gente poder legislar, para a gente poder trabalhar com políticas públicas no nosso município, é importantíssimo que a gente escute as pessoas com deficiência, os pais das pessoas com deficiência, os pais das crianças autistas. Então, política pública se faz assim, discutindo com quem realmente representa e vivencia a causa no dia a dia. Por isso, Lucas, parabéns por essa audiência pública, de ter ouvido, né, uma mãe, uma munícipe, que trouxe essa demanda até você. E trabalhar junto com o executivo. Uma sugestão, eu não sei, conversei com a secretária, mas parece que aqui em Guaiçara não tem conselho municipal da pessoa com deficiência. Importante que se tenha um conselho municipal, que vai ser justamente trabalhar com pessoas que representam a causa, que se envolvam com a causa e que lutem pela causa, né? Não necessariamente a gente precisa ter uma deficiência para lutar pelas pessoas, mas a gente precisa ouvir essas pessoas. E sobre a isenção do IPTU, a gente sabe que muitas despesas ocorrem com filhos com deficiência. Não é benefício, não é um direito. É direito das pessoas, né? A gente já tem isenção de ICMS, de PVA para as pessoas com deficiência. Então, a isenção do IPTU, ela tem um fundamento. Essas famílias gastam muito com terapias. E vou além. Autismo não tem cura. Então, a pessoa, a criança, precisa de terapias, precisa ser estimulada, ela precisa para o resto da vida. Porque autismo não tem cura. Então, muitas vezes a gente vê famílias com dificuldade, famílias onde muitas vezes, só o pai trabalha, porque a mãe tem que ficar cuidando do filho, da filha, da criança, ou do jovem, do adolescente, não importa a idade. Então, é uma dificuldade muito grande mesmo, com gasto de combustíveis, como a Priscila colocou aqui, as terapias, às vezes tem que ir para outras cidades. A gente está vendo aí uma falta de fono, de TO, em todas as cidades do estado de São Paulo, aqui na região, eu tenho visto isso, acontece em Penápolis também. Médico, neuropediatra, é sempre fora da cidade. Então, o gasto é muito grande. E essas mães, geralmente, cuidam dos seus filhos sozinhas. E quando o pai, né, tem ainda o apoio do pai, o único que sai para trabalhar é o pai. Porque a mãe não tem tempo, não dá para se dedicar a um trabalho fora de casa. Essa é a realidade da maioria das famílias com filhos autistas. Então, é importante que se discuta, que se coloque tudo isso, né, em pauta, em observação, ouvindo realmente as famílias. Tá? E pensem no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência,
Lá em Penápolis, ele existia já, mas estava totalmente desativado, desatualizado. Nós reativamos o Conselho Municipal, porque são essas pautas e outras que serão trazidas para o poder público. E com isso, né, fazer uma cidade cada vez aí mais inclusiva, mais acessível e melhor para todas as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Lucas, pelo convite mais uma vez. Espero ter contribuído um pouquinho e estou à disposição sempre. Obrigada. Gostaria de agradecer a Letícia. Letícia é uma grande amiga que a gente se conheceu antes da campanha, né, de 2020. Uma pessoa que eu aprendo muito, principalmente na política pública da pessoa com deficiência. Então é uma honra receber você aqui pela primeira vez na nossa casa, pela primeira vez já contribuindo. Inclusive você já contribui com o nosso município, com algumas leis que você colocou lá no município de Penápolis, a gente implementou aqui. Infelizmente algumas foram derrubadas pelo Executivo, como por exemplo, para você que está nos assistindo, nós propusemos aqui a lei dos parquinhos adaptados, para que tenha uma porcentagem, né, Letícia, dos brinquedos adaptados para as crianças com deficiência, e o prefeito vetou. Então a gente vê assim que são sugestões que a gente tem que lutar, mesmo que vetou de novo, vou colar de novo na próxima sessão. O conselho a gente vai fazer um requerimento para que seja criado. E é isso, né, Letícia? É uma luta de formiguinha que não pode parar jamais. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, vereador. Obrigada, Lucas. Não sei se quebrando muito protocolo, mas eu quero comentar sobre essa lei dos parquinhos inclusivos. Uma grande conquista lá em Penápolis. E uma pena que tenha sido vetado aqui. Eu conversei com o vereador na época, porque é muito importante. Não adianta a gente fazer política, fazer no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ir lá colocar uma cama elástica, uma pipoca. A gente precisa de políticas públicas na prática. A gente precisa de leis que saiam do papel, né? Então, assim, a importância da gente ter playgrounds inclusivos, onde crianças com deficiência possam brincar com crianças sem deficiência convivendo com crianças com deficiência. É essa sociedade que a gente quer. E agora vai ser votado em Penápolis, agora segunda-feira também, um projeto nosso. Vou passar para o Lucas depois, trazer para a Guaiçara, que é o projeto Cuidando de Quem Cuida. É esse olhar para as mães, para as cuidadoras, né, para as mães atípicas, mães ou pais, né, as pessoas responsáveis pelos filhos com deficiência. Porque essas mães estão exaustas, essas mães estão esgotadas e ninguém está olhando por elas. Então, a Priscila trazer esse projeto para você, Lucas, é um pedido de socorro, né? E você, com a sua sensibilidade, né, está atendendo e levando esse tema para debate, para discussão. Parabéns. Agora vamos verificar nas redes sociais, tem alguma pergunta ou alguma situação dos internautas? Então, não havendo mais nenhuma pergunta do público via redes sociais e também não havendo mais nenhuma pessoa inscrita para uso da fala, eu, como vereador dessa casa e presidente dessa audiência pública, agradeço a presença de todos que estão aqui presentes, a presença de todos os internautas que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal. Agradeço a presença das autoridades aqui, a minha amiga Letícia, vereadora de Penápolis, da secretária municipal de Bem-Estar Social, Ana Maria, dos vereadores Ronald Adriano e Arlindo Brita Júnior, o vereador Edson Santos também, presente nessa audiência. Sem mais para o momento, declaro encerrada a presente audiência pública. Fiquem todos com Deus e um ótimo retorno.